Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Iniciamos a nossa Eucaristia neste dia da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestar-se, mostrar-se ao mundo. Cristo manifestou-se como Filho de Deus aos homens, apresentou-se. E nesta noite, nesta tarde, vamos lembrar todas as intenções que tínhamos marcado para estes dias e que hoje não podemos celebrar então com a presença das pessoas. E lembramos Maria dos Anjos Muniz e marido, José Borges, Carlos Valente, Vítor Raposo e Eduardo Raposo, e tomemos e vamos pensar nas nossas faltas, pensar em todos aqueles que estão doentes nesta pandemia e todas as suas famílias, aqueles que estão de luto, todos aqueles que partiram, com tantas dificuldades no mundo de hoje, provocado por esta pandemia. Lembremos ao Senhor todos aqueles que são muitas famílias que são chamadas a viver esta experiência. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus Onipotente, que neste dia revelaste o vosso Filho unigênito aos gentios guiados por uma estrela, a nós que já vos conhecemos pela fé, levai-nos a contemplar a face a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Levanta-te, resplandece Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê, todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando vires, ficarás radiante,
palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar. A ti virão ter as riquezas das nações, invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários de Madiã e Afatá. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor. A segunda leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, certamente já ouvistes falar da graça que Deus me confiou a vosso favor. Por uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, pelos seus santos apóstolos e profetas. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente. Onde está? Perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele toda a cidade de Jerusalém.
reuniu todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no oriente seguia à sua frente, e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, neste tempo de Ano Novo, em que recordamos com tanta saudade as festas, por exemplo, a nossa comunidade, a festa de passagem de ano, que tanta gente, tanta alegria, tanto convívio, tantos sinais bonitos que nos entusiasmam a viver, e que muitos dos irmãos que viveram conosco estas festas já partiram, e neste tempo, sobretudo neste tempo de pandemia, a viver em solidão, a viver nestas condições em que estamos, tudo isso vai à nossa memória, nos faz refletir sobre o sentido da nossa vida, sobre o sentido da própria história, sobre o significado de todas as coisas. Hoje celebramos, no domingo a seguir ao Ano Novo, é sempre a Epifania. E hoje, se fosse num contexto normal, seria o primeiro domingo, em que no primeiro domingo de cada mês vamos mudar a missa das 6, para o meio-dia e 1/4, para celebrar pelos combatentes, por todos aqueles que foram combatentes e que nos ajudaram a ser aquilo que nós somos. Nós é uma geração de meninos de ouro, e que a partir de março, portanto, esperemos ter capacidade, e que a nossa comunidade, pela sua situação geográfica, passa a ter uma Eucaristia de encontro, lembrando a todos aqueles que nos ajudaram a ser aquilo que nós somos hoje. Mas isto será a partir de março. Depois esperemos que desta tempestade da pandemia passar. Hoje celebramos a festa da Epifania do Senhor, que é uma festa que o dia próprio é o dia 6, mas não é feriado em muitos países, e a Igreja então antecipa ou celebra no domingo a seguir ao Ano Novo, e portanto, umas vezes antes do dia 6, outras vezes depois do dia 6, mas sempre no primeiro domingo a seguir ao Ano Novo. Para nós cristãos, a solenidade da Epifania representa a assunção humana de Cristo, quando o Filho Criador dá-se a conhecer ao mundo.
Nas narrações bíblicas, Jesus deu-se a conhecer a diferentes pessoas e em diferentes momentos. Porém, o mundo cristão celebra como Epifania 3 eventos. A Epifania propriamente dita, perante os magos do Oriente, que nós celebramos hoje, relatada no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12, e que é celebrada no dia 2 de janeiro, e é a grande manifestação de Jesus, mas também a Epifania a João Batista do Rio Jordão, no início da vida pública, e a Epifania a seus discípulos, o início da vida pública, o chamamento e a apresentação de Jesus, com o milagre em Caná, nas bodas de Caná, que quando começa o seu ministério. Portanto, tudo isso fazem parte da manifestação da Epifania de Jesus, da apresentação de Jesus ao mundo. O Filho de Deus que vem e que nasce, manifesta-se, apresenta-se como homem igual a nós na nossa condição. O sentido literário de Epifania é um momento privilegiado de revelação, quando acontece um evento, um incidente que ilumina a vida da personagem. A primeira pergunta dos magos, quando chegaram a Jerusalém, foi: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Esta pergunta, onde está, a estes homens que vinham de longe e que vinham seduzidos por uma estrela, que não sabendo o contexto, não conhecendo a realidade, não sabendo todas as malícias e todas as artimanhas que havia em volta do nascimento de Cristo, perturbou, portanto foram estrangeiros, representam todas as raças humanas, que foram chamados. E uma pergunta tão simples, onde está, incomodou. O perguntar muitas vezes incomoda. O perguntar, o querer saber, o querer aprofundar, o querer descobrir a identidade de Cristo incomoda. E incomodou de modo especial o rei, todo o séquito, toda a casa e o sistema que estava à volta do rei. E esta pergunta é a pergunta que nós devemos continuar a fazer, interrogar-nos e descobrir Jesus. Estes 3 homens que apareceram em Jerusalém, simbolizando todas as raças, porque eram todos diferentes raças, homens de saber, homens estudiosos, que vieram cada um do seu lado, movidos por aquela estrela, seduzidos, orientados e guiados por aquela estrela, encontraram-se ali. Mas também as ofertas que já o profeta Isaías anunciava. E o profeta Isaías, muito antes, predisse que este acontecimento iria acontecer e que trariam presentes com significado. O ouro aponta que Jesus é o Rei universal. O ouro, o metal precioso, que implica poder, que implica às vezes tanta coisa à volta do rei, significava o poder de Jesus, o Rei universal. O incenso que nós ainda usamos hoje, o incenso é uma resina aromática tirada dos cedros do Líbano e que se usa nas cerimónias litúrgicas e que sobe, significava que Jesus é Deus, que não era só rei à maneira humana, era também Deus.
É um rei, Deus de amor, serviço sem reservas e nem medidas. E depois a mirra. A mirra também é um produto usado na conservação dos corpos, no embalsamento dos corpos, de perpetuar ao longo dos tempos. Então, estas três ofertas simbólicas de alto valor no tempo de Jesus, de alto significado, e que tinham ao serem oferecidas, eram um significado importante, e é esse o sentido das ofertas. Uma oferta tem um significado, tem um valor muito mais do que o valor material, deve ser o valor significativo das ofertas. E nós sabemos perfeitamente que as ofertas não são iguais para todas as culturas, para todas as formas de pensar, são diferentes. O seu significado, nós devemos pensar no significado que as ofertas têm. O Ocidente viveu até agora uns tempos em que foi perdendo o sentido e o significado das ofertas. Às vezes era o tamanho, é o valor, e o significado foi-se perdendo. E devemos pensar que não foi sempre assim ao longo da história. Então olhamos para estes três homens na manifestação de Jesus, e sobretudo cada um de nós tenha a capacidade, a coragem de perguntar: onde está o rei que acaba de nascer? Busquemo-lo, mesmo que o mundo não compreenda, mesmo que o mundo procure impedir que cheguemos junto do rei. Mas devemos nos questionar, devemos perguntar e continuar a perguntar: onde está? Onde nasceu? Quem é? Que missão veio? Por que veio? Qual é o objetivo? O que é que nos trouxe? São perguntas. Nós vivemos num tempo em que às vezes parece que perguntar ofende. E nesta pandemia, às vezes, despertou-se um sentimento social que não sabemos, não se entende. Às vezes perguntar ofende. E a nossa cultura ocidental foi sempre baseada em perguntas. O perguntar não é afirmar, a pergunta não é uma afirmação. A pergunta é tentar encontrar uma solução, uma dúvida, um caminho. E os magos são para nós um modelo. Eles perceberam a maldade que as suas perguntas provocaram naqueles que os ouviram. E por isso tomaram outras opções, outros caminhos. E é assim conosco. Então que sejamos colaboradores dos Reis Magos. Hoje, em Colónia, pela tradição, os três Reis Magos, as suas relíquias estão na Basílica, na Catedral de Colónia, na Alemanha, uma grande diocese, onde há tantos irmãos nossos portugueses, por onde migraram tantos portugueses. Nós continuamos a aprofundar o mistério destes três homens que buscam encontrar a verdade de Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa-se o batismo pela remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Coloquemos diante de Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Peçamos de modo particular por todos os doentes desta pandemia, todas as famílias, todos aqueles que estão preocupados e, sobretudo, os doentes crónicos. E para que o nosso mundo caminhe no caminho da paz. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos o sacrifício para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons da vossa Igreja, que não vos oferece ouro, incenso e mirra, mas aquele que por estes dons é manifestado, imolado e oferecido em alimento, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, em nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram. A Virgem Mãe esperou com inefável amor. João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença, de um modo particular todos aqueles que lembramos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, hoje desejamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas me dizei uma palavra e eu serei salvo. Oremos. Iluminai-nos, Senhor, sempre em toda a parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com um olhar puro e receber de coração sincero o mistério em que por vossa graça participamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como toda a gente sabe,
portanto, eu acusei positivo no teste da pandemia e, portanto, só voltaremos a ter presença na Eucaristia quando eu fizer um novo teste. Já devo estar no 5º ou 6º dia desde que fui contaminado, e portanto só depois é que poderei, do teste dar negativo, é que poderemos ter missas outra vez em português. Mas eu celebrarei todos os dias. Eu confesso que ainda não vi se há aniversários, e se houver aniversários, faz um favor, porque eu não tive ainda paciência para consultar todos os papéis. Mas em relação à situação, graças a Deus, é muito simples. Eu não sinto uma gripe, não sinto mais nada, sinto-me bem. O pior foi terça, quarta, mas não agora estou bem, e portanto colocarmos nas mãos de Deus e sobretudo que protegermos, porque somos todos diferentes. Temos que usar a caridade cristã para nos protegermos uns aos outros. E eu continuo a não compreender como é que não se dão medicamentos. Eu fui descobrindo ao longo da vida que quando tinha uma gripe tinha que atacar logo com medicamentos. Por acaso tinha ali uma caixa de medicamentos, comprei no princípio, porque no ano passado nem sequer gripe estive, e aí comecei logo, 2, 4, 6 por dia, mas eu não entendo esta opção que foi feita a nível mundial, não percebo, e portanto, eu se não tomasse nada, com facilidade teria ido para os pulmões, e não sei o que teria acontecido. Portanto, há opções que eu não entendo, por muito científicas que pretendam parecer e ser, eu não as entendo, não as compreendo, mas o Senhor está-me a ajudar, e agradeço e rezo por todos aqueles que estão com medo e com cuidados. Mas, pelo que estou a sentir, não me posso lamentar nem queixar. Graças a Deus, as coisas estão muito normais. Não tive febre, não tive absolutamente nada. Mas desejo a todos que, sem medo, sem pavores, colocarmos nas mãos de Deus, cuidarmos de nós e, sobretudo, não entrarmos naquele descuido que às vezes é muito típico nós portugueses. Portanto, no primeiro sintoma, atacar com medicamento. E por isso eu não entendo, eu não compreendo, não sei qual é a justificação, não sei que tipo de ciência é essa, mas pronto, reconheço que sou um ignorante, que não percebo nada, mas eu não continuo sem perceber. Desejo a todos boa semana. Amanhã continuaremos com missa e o terço, etc. E continuamos a estar unidos a rezar, e agradecemos a todos aqueles que se têm inscrito. Anima-nos, muito obrigado por estares connosco, e que o Senhor a todos nos livre do mal, e sobretudo os mais doentes, os mais frágeis, tomemos cuidados. Então, uma boa semana, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.